Boa noite. Hoje trago-vos o tema Espiritismo e Divulgação. E para vos conseguir passar a mensagem que nos propomos, eu hoje trago-vos duas histórias. A primeira história é do livro Cartas e Crónicas de Chico Xavier, psicografado por Chico Xavier pelo irmão X, Humberto de Campos. E é o capítulo 12º com o mesmo título da palestra de hoje, Espiritismo e Divulgação. Como a história é breve, eu vou lê-la antes de analisarmos alguns passos mais importantes, alguns pontos mais importantes da mesma, está bem? Então ela conta-nos o seguinte: o excelente advogado Joaquim Mota, espírita de convicção desde a primeira mocidade, possuía ideais muito próprios acerca de pensamento religioso. Extremamente sensível, julgava um erro expor qualquer definição pessoal em matéria de fé. Religião, costumava dizer, é assunto exclusivo da consciência. E fechava-se. Na biblioteca, franqueada aos amigos, descansavam todos em percalina e dourados, reunindo escritores clássicos e modernos em ciência e literatura. Conservava, porém, os livros espíritas isolados, em velha cômoda do espaçoso quarto de dormir. Não agia assim, contudo, por maldade. Era, na essência, um homem sincero e respeitável, conquanto espírita à moda dele, sem a menor preocupação de militância. Espécie de ilha amena, cercada pelas correntes do comodismo, encasquetara na cabeça o ponto de vista de que ninguém, a título algum, devia falar a outrem de princípios religiosos que abraçasse, e prosseguiu, vida afora, repelindo qualquer palpite que o induzisse à renovação. Era justamente a esse homem que fôramos confortar durante a noite. Mota vinha de perder a companhia de Licínio Fonseca, recentemente desencarnado, o amigo que partilhara 26 anos de serviço no foro, ambos amadurecidos na existência e na profissão após os 60 de idade. Eram associados invariáveis de trabalho e de luta, juntos sempre nos atos jurídicos, negócios, interesses, férias e excursões. Sem o colega de ideal, baqueara Mota em terrível angústia. Trancava-se em lágrimas no aposento íntimo, ansiando vê-lo em espírito, e tanto rogou a concessão em preces ocultas que ali nos achávamos em comissão de 4 cooperadores com instruções para levá-lo ao companheiro. Desligado cautelosamente do corpo, que se acomodara sob a influência do sono, embora não nos percebesse o apoio direto, foi Joaquim Mota transportado à presença do amigo que a morte arrebatara. No leito de recuperação do grande instituto beneficente a que fora recolhido no mundo espiritual, Licínio chorou de alegria ao revê-lo. E nós, enternecidos, seguimos, frase a frase, o diálogo empolgante que se articulou após o júbilo extrovertido das saudações. Mota, meu caro Mota, soluçou o desencarnado com impressionante inflexão. A morte é apenas mudança. Cuidado, meu amigo, muito cuidado. Quanto tempo perdi em razão de minha ignorância espiritual. Saiba você que a vida continua. Mas eu sei disso, meu amigo, ajuntou o visitante no intuito de consolá-lo. Desde muito cedo entrei no conhecimento da imortalidade da alma. O sepulcro nada mais é que a passagem de um plano para o outro. Ninguém morre. Ninguém. Ah, você sabe então que o homem na terra é um espírito habitando provisoriamente um engenho constituído por carne? Que somos no mundo inquilinos do corpo? Indagou Licínio, positivamente aterrado. Sei sim. E você já foi informado de quando nascemos entre os homens, conduzimos ao berço as dívidas do passado, com determinadas obrigações a cumprir? De modo perfeito. Muito jovem ainda, aceitei o ensinamento e a lógica da reencarnação. Mota, Mota! Gritou o outro, visivelmente alterado.
Você já consegue admitir que nossas esposas e filhos, parentes e amigos, quase sempre são pessoas que conviveram connosco em outras existências terrestres? Que estamos alinhados a eles, frequentemente para o resgate de antigos débitos? Sim, meu caro, não apenas creio, sei que tudo isso é a verdade, inconteste. E você crê nas ligações entre os que voltam para cá e os que ficam? Você já percebe que uma pessoa na Terra vive e respira com criaturas encarnadas de obsessão, entre os chamados vivos e mortos, raiando na loucura e no crime? Claramente sei disso. O interlocutor agarrou-lhe a destra e continuou. Mota, ouça! Você está certo que a vida aqui é a continuação do que deixamos e fazemos? Já se convenceu de que todos os recursos do plano físico são empréstimos do Senhor para que venhamos a fazer todo o bem possível e que ninguém, depois da morte, consegue fugir de si mesmo? Sim. Nesse instante, porém, Licínio desvairou-se. Passeou pelo recinto, o olhar repentinamente esgazeado, fez instintivo movimento de recuo e bradou. Fora daqui! Embusteiro! Fora daqui! O visitante, dolorosamente surpreendido, tentou apaziguá-lo. Licínio, meu amigo, que vem a ser isso? Acalme-se! Sou eu, Joaquim Mota, seu companheiro do dia-a-dia. Nunca! Embusteiro mistificador! Se ele conhecesse as realidades que você confirma, jamais me teria deixado no suplício da ignorância. Meu amigo Joaquim Mota é como eu, enganado nas sombras do mundo. Ele foi sempre o meu melhor irmão. Nunca permitiria que eu chegasse aqui, mergulhado em trevas. Mota, em pranto, intentava redarguir, mas interferimos, a fim de suscitar o desequilíbrio, e para isso era preciso afastá-lo de imediato. Mais alguns minutos e o advogado reapossou-se do corpo físico. Nada de insegurança que o impelisse à ideia de sonho ou pesadelo. Guardava a certeza absoluta do reencontro espiritual. Estremunhado, ergueu-se em lágrimas e, sequioso de ar puro que lhe refrigerasse o cérebro em fogo, abriu uma das janelas do alto apartamento que lhe configurava um ninho doméstico. Mota contemplou o casario compacto, onde talvez naquela hora dezenas de pessoas estivessem partindo da experiência passageira do mundo para as experiências superiores da vida maior. E naquele mesmo instante da madrugada começou a pensar de modo diferente em torno do espiritismo e da sua divulgação. Eu trago aqui esta crónica, esta carta, conta-nos algo que é real, que acontece no dia-a-dia. Conta-nos uma história que podia ser a história de qualquer um de nós, numa altura da vida ou ainda hoje, quando às vezes nós temos um pouco de receio de nos afirmarmos espíritas fora da porta do centro, com algum receio dos olhos das pessoas que nos possam condenar, olhar de lado, pensar que nós somos estranhos, bruxos, não é? Que fazemos aqueles exorcismos, que é logo a primeira coisa que as pessoas perguntam. És espírita? Então e quê? E lá vocês fazem aquelas coisas? A primeira curiosidade das pessoas é sempre essa. E então há pessoas que normalmente têm alguma renitência em dizer que são espíritas, em se afirmar espíritas. E foi assim que este advogado, um homem culto, sensível, amigo do amigo, se manteve ao longo da vida. Provavelmente um pouco receoso do que é que os outros poderiam pensar. Uma pessoa que se calhar assim sensível e serena, como se dizia, que não gostava muito de trocas de palavras em relação à religião, não é? Porque as pessoas às vezes têm convicções tão fortes que ao tentarem levar a sua avante chocam e em vez de uma conversa amena começam a trocar alguns galhardetes, como se costuma dizer. E então ele manteve sempre tudo o que era ligado à religião fechado, no seu íntimo. Não frequentava nenhum centro espírita. No entanto, poderia viver a filosofia espírita no seu todo. E guardava então para si aquele conhecimento. Quando o amigo morre, ele quer muito encontrá-lo.
Porque no livro diz mesmo que eles eram amigos de tal forma que eles partilhavam negócio, partilhavam excursões e férias. Portanto, não eram só amigos de trabalho, seriam amigos íntimos, de 26 anos de convívio em comum. E então, quando o seu amigo morre, ele sofre, não é? Não é porque somos espíritas e acreditamos na vida que há de vir e que acreditamos que isto não é o fim, que nós não sentimos saudade e não sentimos a perda de um ente querido. Podemos não o fazer de uma maneira depressiva, de uma maneira de desespero, mas claro que sentimos a falta das pessoas, porque como bons materialistas que somos, precisamos de ver as pessoas, de tocar as pessoas, de sentir. E ele, não diferente de outros, assim se sentiu. Sentiu-se então extremamente triste e durante as suas preces pediu frequentemente para visitar o seu amigo. E algum mérito teria este Mota, porque foi-lhe concedido que durante o sono ele conseguisse encontrar então o seu amigo Licínio. Ele foi transportado à sua presença e Licínio encontrava-se em recuperação num instituto, como dizia. E então eles encontram-se, trocam saudações, ficam alegres por se ver e o amigo, o desencarnado Licínio, como bom amigo, alerta-o logo de imediato, sem conversas primeiras. Começou logo por o alertar, para que ele não perdesse tempo, para que ele não continuasse na ignorância espiritual, para que ele não passasse por o que ele passou na sua passagem. Pela perturbação, pela escuridão, pela tristeza, pela ignorância. E ele começa logo por o alertar e diz mesmo: saiba que a vida continua. E Mota, claro, não é? Diz-lhe: pois amigo, eu sei, não é? Por isso é que até me encontro aqui, não é? E o amigo continua-lhe a dizer e a alertá-lo para situações que só no mundo espiritual é que ele se veio a perceber. Que o homem na Terra é um espírito que habita um corpo de carne, que nascemos entre os homens com dívidas do passado e que vimos aqui para as resgatar, com obrigações a cumprir, e que vimos perto das pessoas que noutras vidas também provavelmente já fomos familiares ou próximos, e que vimos resgatar antigos débitos, e que Deus nos dá as ferramentas possíveis, as ferramentas que sejam necessárias para que nós consigamos fazer o melhor possível, e que depois da morte ninguém consegue fugir de si mesmo. E o amigo continua a confirmar todo o seu conhecimento em relação àquelas novidades que Licínio achava que estava a partilhar e começa a mostrar sinais de desequilíbrio. E diz-lhe: nunca embusteiro mistificador. Ele acha mesmo que aquela pessoa que ali se apresentava não podia ser o seu amigo. Porque um amigo como ele fora, não o podia ter deixado naquela ignorância. Um amigo de verdade nunca lhe teria feito aquilo. E como ele o considerava assim, ele achava mesmo que a pessoa que ali se apresentou, o ser espiritual que ali se apresentou, que era um embusteiro, que era um falso, que não era ele, que não era o seu amigo Mota, pois ele não podia acreditar que o amigo tivesse guardado para si algo que lhe podia ter sido útil, que lhe poderia ter facilitado tanto a vida enquanto encarnado, como podia ter facilitado a sua passagem. E diz mesmo: se ele era o meu melhor amigo, nunca me deixaria chegar aqui mergulhado em trevas, mergulhado na escuridão, na ignorância de não saber melhor. E então Mota, ainda tentando de alguma forma aproximar-se do amigo, provavelmente para se desculpar, porque pronto,
Até porque ele ao início não terá percebido aquela reação tão repentina do amigo, do Licínio. Ele foi afastado pela equipa espiritual, porque estava a prejudicar, a sua presença estaria a prejudicar o seu amigo e todo o trabalho que já tinha sido feito para a sua recuperação espiritual. E então é aí que Mota, olhando a imagem, a paisagem da sua janela, olhando as casas, pensa e reflete. Reflete acerca de quantas pessoas naquele momento estariam a desencarnar. E pensa que muitas delas, se não uma grande maioria, estaria na ignorância como Mota, na escuridão e na tristeza. E que podia, de alguma forma, daí em diante, fazer alguma coisa por elas. E então, esta crónica, esta carta, vem-nos ensinar isso mesmo. Vem-nos ensinar que não é preciso, se calhar, como Mota pensava que iria acontecer, não é preciso entrar em trocas de palavras mais fortes para nos expressarmos enquanto à religião. Nós temos que respeitar e cada um tem a sua. Agora, será que Mota não terá sido um pouco egoísta ao guardar para si todo aquele conhecimento? Eu acho que realmente quando ele vê a paisagem e depois de ter sido abordado pelo amigo daquela forma, é que ele cai nele. Porque eu penso mesmo que ele não o fez realmente por maldade. Porque dizia que ele vivia como espírita, mas guardava para si toda aquela informação. E agora assim de repente lembrei-me de uma coisa tão simples como isto. Realmente acaba por ser mesmo egoísmo. Eu faz-me lembrar, agora lembrei-me da minha mãe às vezes falar comigo e me dizer que a minha avó tinha receitas muito boas de pastéis de água, certo? E estava sempre a dizer, depois eu deixo a receita. Pois desencarnou sem deixar a receita. E às vezes falamos nisso. Uma coisa tão simples, não é? Guardou para ela, porque sabia de cor, não tinha escrito em lado nenhum, fazia aquilo de cabeça, guardou e acabou por partir sem partilhar. Claro que estamos a falar de coisas materialistas, pronto, mas era bom saborear aquelas coisas, não é? Porque eu gostava. Não é? Eu sou bom garfo. Mas era bom, claro que sim, mas para que nós percebamos, não é? Façamos um paralelismo, uma comparação e efetivamente percebamos até que ponto isto de nós guardarmos para nós, não é? Até que ponto não é uma forma de egoísmo. Assim como responsar, não é? Que ela sabia a oração de responsar para encontrar as coisas da minha mãe, que a minha mãe sempre perdeu tudo, e a minha avó responsava aquilo. Também não sabemos a oração de responsar que ela fazia, porque sabia aquilo de cabeça e nunca partilhou, não é? Dizia, Laurita, enquanto estiver aqui, quando você precisar, nós fazemos. E assim foi. E eu acho que ninguém faz isto por maldade, porque ninguém pensa não é, que o fim está próximo, ou por assim dizer. Mas ele poderia ter agido diferente. E com um amigo tão próximo, como é que ele foi capaz, não é, de guardar aquela sabedoria? E depois, ao analisar esta obra, eu pus-me a pensar em mim, enquanto espírita, não é? E por acaso eu era assim, uma coisa eu já faço, os meus livros espíritas estão por todo lado. Quem entrar em minha casa é o Evangelho segundo o Espiritismo, não sei onde, o livro dos espíritos, até bem depende, não é? Quem não me conhece assim tão bem, que às vezes possa lá ir, ou amigos do meu marido, veem aquilo espalhado pela casa, pronto, lá pensam, há aqui alguém que não deve, mas não, há tudo espalhado. Portanto, isso já nos conto. Se alguém quiser perguntar, mas isto é o quê? Eu explico. Pronto, ponto número 1 a meu favor. Já tenho um ponto a meu favor. A outra história de hoje que eu quero partilhar convosco é a minha própria história. É a minha própria história. Quando eu cheguei aqui ao centro espírita, eu vim pela mão da minha mãe, em sofrimento. Ainda às vezes o doutor diz que se lembra da primeira vez que eu aqui cheguei com a minha mãe, numa quarta-feira. Por acaso a Dona Celeste hoje não está cá.
Mas há coisas que realmente nos levam a pensar. Toda a minha vida eu tive em mim umas sensações esquisitas, não gostar de dormir sozinha, sentir sempre que eu gostava mais de dormir na sala, que era para ouvir barulho, não gostava de ser a última a ir para a cama, que era para poder justificar barulhitos que eu ia ouvindo, ou era o meu pai e a minha mãe que ainda andam a pé. Sempre tive estas características, mas sempre muito receosa de descobrir o porquê. Sempre ao longe. A uma certa altura, isto para aí há 16 anos atrás, estava no meu segundo ano de trabalho e tenho uma amiga minha que recebe uma notícia não tão boa e tira da carteira um livrinho preto. Está aqui. Este livro. Minutos de Sabedoria. Tira da carteira aquele livro, lê, alcalha uma página e sorri. E eu fiquei... Estávamos a almoçar num restaurante e eu fiquei tipo... O que é que... É a minha curiosidade, o que é que fez? Olha, o que é que tu fizeste? Ela, eu tenho este livro sempre na carteira e quando sinto necessidade, eu tiro, leio, reflito um bocadinho e ajuda-me a seguir em frente. Essa pessoa é a filha da Dona Celeste, com quem trabalhei há 16 anos atrás. Isto antes de eu vir à Casa Espírita. E ela disse, é um livro espírita, a minha mãe é espírita. E eu disse, é? Porque eu sempre tive aquelas... Não é? Nunca tive vontade de perguntar, mas eu, é? Fiquei a saber onde era o centro, a que horas funcionava o centro. Pronto, fiquei assim com um amirezinho geral, pelaquela atitude daquela pessoa. 3 anos mais tarde, eu começo a passar mal. Procuro a medicina dos médicos, a medicina dos médicos, a medicina terrena. Tenho algumas melhoras, mas não muitas. E a minha mãe diz, não, temos que procurar ajuda no outro lado. Já sabia onde era o centro, não é? Já lá tinha ficado, como quem disse, tu vais precisar disto. E chego eu ao centro. Depois, sou atendida depois pelo Dr. Luténio, com a minha mãe, e começo a receber ajudas de pessoas, claro, espíritas. A ajuda do Sr. Santiago, que está lá fora, que me acordava vezes sem conta na palestra de quarta-feira, porque o meu espírito não queria ouvir. Eu não dormia noites inteiras e chegava ao centro, a primeira coisa que eu fazia era adormecer, e o Sr. Santiago muito me cutucou, sem me conhecer de lado nenhum, para eu ouvir, porque eu precisava de ouvir. A Dona Celeste, que também me encaminhava para a sala de passe, o Sr. Santiago e o Sr. António que me davam passe. E depois fui melhorando e o Dr. Luténio a determinada altura diz-me, olha, tu não querias vir ao grupo de jovens? E eu assim um bocado, o grupo de jovens, eu estava quase a casar-me, achei que se calhar não me encaixava muito bem. Mas pronto, vim ao grupo de jovens. E depois encontrei a Susana, uma espírita que dava o seu tempo para estar com os jovens. Ela e o Dr. Luténio, que já dinamizavam o grupo de jovens naquela altura. E eu fui ficando, porque a minha curiosidade fazia-me querer saber mais. E fui ficando. Depois o doutor disse, não queres começar a trabalhar, a distribuir água fluidificada? E assim foi. Mais tarde, se calhar já estavas pronta para... se calhar ajudares a Susana a dinamizar o grupo de jovens. Entretanto, engravidei, não achei que seria a altura ideal, mas depois, mais tarde, quando as minhas filhas iam ter para uns 2, 3 anitos, eu ingressei para dinamizar o grupo de jovens. Depois fiz o curso de médium passista e por aí fora. E eu ponho-me a pensar assim, e o doutor já me perguntou muitas vezes, Nádia, mas porquê que melhoraste? Porquê que foste ficando? Porquê que foste ficando? E eu, agora, depois de estar a filosofar ainda mais, de uma forma mais cuidada, ao fazer esta palestra, eu apercebi-me. Porque, efetivamente, era de extremo egoísmo eu ir-me embora bem e não partilhar com outras pessoas a ajuda que me deram.
Não era bem. Porque eu estou aqui há 12 anos. E sempre que me afasto, eu pioro. Por isso o meu lugar é aqui. Mas só há 2 anos, 3 anos esta parte é que eu consigo dizer lá fora que sou espírita. Custou-me um bocadinho dar esse passo. Custou porque as pessoas, não é? Têm preconceitos, têm preconceitos. E eu sou professora e lido com crianças e se calhar com algum receio, não é? Os pais olharem para mim, não é? Pronto, não é? Porque as pessoas têm preconceito. E só para aí, não minto, pai, 3 anitos, pouco mais, se calhar pouco mais. E com pessoas que me são muito próximas, não a minha família nuclear, não é? E essas pessoas sabem. Mas não falo muito. Falo quando me perguntam. Não sou assim de falar, de espalhar. Mas pessoas que lidam comigo no trabalho, só aos 3, 4 anos, se calhar é que comecei a falar. E agora não tenho mesmo problemas. E até acho engraçado às vezes a abordagem de algumas pessoas na rua. Uma vez na escola de música das minhas filhas, uma senhora assim, não é? Assim, de uma forma muito encabulada, chegou para mim. Eu conheço-a. Eu, sim. É das reuniões. E eu, sim. Pronto, eu percebi que a pessoa não queria, não é? Dizer na rua. Pronto, eu sorri. Mas ainda há isto. E é pena. Porque efetivamente era muito egoísmo da minha parte. Eu lá fora não mostrar aquilo que me levou a melhorar. Claro que a melhora não veio do espiritismo por si só. A melhora veio porque eu fiquei, porque eu estudei, porque eu mudei. E há muitas coisas que mudaram em mim. Não é? Nós também não podemos pensar que o espiritismo traz-nos o conhecimento e se tocar o nosso interior, traz-nos a vontade de mudar. Mas não é um trabalho de, por exemplo, vir aqui às quartas-feiras, ouvir uma palestra e está feito, serviço feito. Não é. Não é. Eu, para melhorar, tenho que ir muito mais além. Eu senti esse chamamento e fui ficando. Como o Dr. Lutênio me perguntava, Nádia, mas porquê é que foste ficando? E eu, ao início, eu não sabia, mas eu sabia que era aqui, que eu pertencia aqui, eu sentia-me bem aqui, não é? Porque nem sempre é fácil gerir. Não é? Tenho alguns trabalhos já aqui na casa, assumi alguns compromissos e nem sempre é fácil gerir com a minha vida pessoal e profissional, não é? Porque trabalho, tenho filhos, tenho um marido que não é espírita, nem nada que se pareça. Portanto, às vezes é muito difícil mesmo, é mesmo remar contra a maré. E então eu acho que ser espírita é isto mesmo, é vivê-lo e despertar a curiosidade nos outros. Porque há pessoas, efetivamente, como eu abordei a Ana Catarina aqui há muitos anos atrás, mesmo antes de eu precisar de centro espírita, eu abordei-a pela curiosidade da atitude dela naquela situação, que não era uma situação nada boa, posso-vos dizer. Não é? E acho que é isso que às vezes lá fora que leva as pessoas a abordarem-nos e nos perguntarem, mas porquê que fazes isso? Porquê que tu és assim? Porque as colegas na escola eu comecei por dizer assim, é que é o politicamente correto. Eu já fui mais católica, agora sou cristã. Está bonito, não está? Não está bonito? Elas perguntam, vais à missa e tal. Não vais à missa, mas porquê? Eu já fui mais católica, agora sou só cristã. Que era para não dizer, não é? E gradualmente lá fui, não é? Fui abrindo e tal, ganhando confiança com as pessoas que estão à minha volta e agora já digo. Mas efetivamente arranjei ali um politicamente correto. Porque as pessoas questionavam-me de algumas coisas que eu dizia, porque falecia alguém ou quê, eu tentava dar alento à minha maneira e dizia, olha, eu acredito mesmo, dizia-lhes, eu acredito mesmo que a pessoa está bem, ora por ela, a sensação que eu tenho é que a pessoa partiu bem, ora por ela, é só um até já, porque eu acredito mesmo que há vida para além da morte. E as pessoas paravam assim, que ouviam. E quem diz isso nesta situação, noutras que tal, olha, não desesperes. Outra das características que eu acho que o Espiritismo nos faz mudar na nossa vida é deixarmos de ter aquela característica de vítimas, não é? Que foi aquilo que me aconteceu ainda durante 1 ano ou 2, que era porque eu e porque a mim, porque eu e porque a mim, porque eu, e não saía daquilo.
Porque a mim, porque tem que ser, eu tenho que passar por isto e tenho que arranjar armas e ferramentas para viver com isto da melhor forma possível. E isso o Espiritismo ensinou-me. Não fui buscar isto a mais lado nenhum, foi aqui. Porque a primeira reação quando nos acontece alguma coisa de mal é porque a mim, ai de mim, é sempre tudo a mim, pronto, por aí fora. E houve ali 1 ano, 2 que realmente eu não melhorava mais porque também estava naquilo, da vitimização. E então é porque nós mudamos e porque nós melhoramos e porque nós vivemos a vida de outra forma, com alguns valores diferentes. Não quer dizer que os meus valores sejam melhores, lá está, eu não vou estar a trocar palavras menos boas com as pessoas ou tentar mudá-las através da palavra. Não é isso que se pretende, porque eu se calhar isso não ia conseguir. Não ia conseguir. Mais do que falar é realmente viver, dar o exemplo, mas quando nos perguntarem, nós estamos preparados para responder. E como é que estamos preparados para responder? Também não é de qualquer maneira, não é? Estudando, instruindo-nos, não é? Conhecendo o Evangelho de Jesus, não é só as obras básicas do Espiritismo. Mais do que isso, lá está, já fui mais católica, agora sou cristã, é conhecer o Evangelho, certo? Porque se as pessoas me vão depois perguntar, mas porquê é que tu sentes assim, porquê é que tu dizes isso? Ai, porque sim. Pronto, aí não é a resposta e nós efetivamente não vamos suscitar curiosidade em saber mais a ninguém, não é? Nós temos que estar munidos de algum conhecimento para podermos efetivamente falar com as pessoas. E falar não é, mais uma vez, não é tentar mudar mentalidades. Pode ser que deixemos lá só a sementinha, não é? Para germinar mais tarde, em tempo oportuno, tal e qual como a mim me aconteceu. Naquela altura, fiquei curiosa com a atitude da pessoa, mas não era o momento para aquela informação me servir. Mas chegou a altura em que eu precisei. E é essa realmente a mensagem que nós queremos deixar hoje, que é a divulgação do Espiritismo faz-se muito mais pela palestra pública às quartas-feiras, é pelo exemplo. Até porque não é por eu ser palestrante, que sou mais espírita, não é? Que a Dona Amélia, que está a orientar as pessoas para a sala de passe, que as pessoas que ficam depois na limpeza, que as pessoas que dão a água, que as pessoas que vêm ao enxoval do bebê, até porque às vezes são essas pessoas com as quais nós nos identificamos mais e pensar, não é? As senhoras do enxoval do bebê, uma grande maioria tem uma faixa etária até já elevada. Pensar assim, outras pessoas, como é que pessoas daquela idade, basta isto, não é? Ainda dão do seu tempo e têm vontade de ir para ali e costurar. Pronto, já deixaram lá alguma coisa. E não foi a dar palestras nem a falar, porque não é na palavra que está a mudança, é mais no exemplo. Portanto, todo o espírita ou todo o verdadeiro espírita divulga através das suas atitudes e dos seus exemplos. Não é preciso entrarmos em guerras abertas lá fora a tentar dizer que a minha religião, a minha maneira de pensar é melhor que a do outro. Não é? Não vale a pena. Nós não viemos aqui para... Não é essa a divulgação do espiritismo que se pretende. Não é chegar lá fora, levar na testa, eu sou espírita, agora olhem para mim e vejam tudo o que eu faço e copiem. Que eu é que tenho razão, porque eu é que sou o iluminado e se vocês me seguirem é que encontram a luz e por aí fora. Não é isso. Mas às vezes basta deixar nas pessoas essa curiosidade. Porque uma característica do espiritismo, a quem gosta de compreender aquilo que vive e aquilo que ouve, é que é esclarecedor. O espiritismo dá respostas para quase tudo. Claro que traz uma contrapartida. No meio de tantas respostas, de tanto conhecimento, traz muita responsabilidade. E por outro lado é consolador, porque faz com que as pessoas enfrentem a dor e o sofrimento de uma maneira um pouco diferente.
com mais certeza de que melhores dias virão e que se não for nesta vida será na outra, e que esta vida é o começo, pode ser o começo de alguma coisa que só vai acabar noutra encarnação. Nem tudo tem que ficar feito nesta, quem dera, mas duvido. Para aqui estarmos, lamento, mas ainda temos que... ainda não é desta. E então é mesmo esta, é realmente esta a mensagem que vos queremos passar. Que a divulgação do Espiritismo passa mais do que por palavras. E não é mais espírita aquele que palestra, nem aquele que fala bonito. Porque até o pode fazer e da porta para fora, não pôr nada do que diz em prática. Não é fácil. É muito mais fácil falar. Ao início não, aqueles momentos iniciais é muito difícil, mas depois a coisa... mas é muito mais fácil falar. Porque eu aqui chego, estudo, leio, venho para aqui, digo isto com uma beleza e depois lá fora, posta nas situações, nas mais variadas situações, é que vamos ver quem é que realmente vive isto. Porque não é fácil. Então trago-vos agora só três ideias, vá. Agora escapou-me o termo. 3 frases. Pronto. De Jesus, de Emmanuel e de Francisco Xavier, que nos dizem o seguinte: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda a criatura, e nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Lá está. É preciso saber o Evangelho, com toda a certeza. Mas não é porque o dizemos que entramos no reino dos céus. É porque o vivemos. E é muito mais difícil, que é mesmo muito mais difícil. Francisco de Assis: prega o Evangelho todo o tempo. Se necessário, use palavras. Se necessário, use palavras. Não é? E quem conhece Francisco de Assis sabe que muito, possivelmente, raramente ele precisou de palavras. Porque ele era o exemplo de humildade, de bondade. Portanto, acho que esta frase é forte. Se necessário, use palavras. E Emmanuel: estudemos Allan Kardec, ao clarão da mensagem de Jesus Cristo, e seja no exemplo ou na atitude, na ação ou na palavra. Recordemos que o Espiritismo nos solicita uma espécie permanente de caridade, a caridade da sua própria divulgação. Não é caridade de o divulgar, é caridade aos outros, em muni-los de conhecimento para que não passem por aquilo que Licínio da Fonseca passou. É normal que todos passemos por um período de perturbação, não é isso. Mas pelo menos que já levemos a algum conhecimento que nos faça despertar mais cedo e sem tanto sofrimento. Estudemos sim Allan Kardec, mas estudemos o Evangelho e Jesus Cristo, que efetivamente foi o maior exemplo de divulgação. Reparem que Jesus por si só não deixou nada escrito. Jesus não deixou nada escrito. Quem escreveu foram os apóstolos. E, no entanto, o cristianismo vem até os dias de hoje, não é pela Bíblia e pelo Evangelho, é por ainda se recordar da postura e da mensagem que a vida dele deixou. Porque há muita gente que é desconhecedora da Bíblia e das passagens da Bíblia e, no entanto, é um cristão com letra maiúscula. Porque sabe qual foi a principal mensagem que Jesus deixou. E ele ter morrido, se Jesus não tivesse morrido, provavelmente teria sido esquecido. Porque foi aquela atitude que o marcou na história e num tempo. Porque se calhar ele seria como tantos outros missionários. Mas o facto daquela tragédia lhe ter acontecido
faz com que até aos dias de hoje a história dele perdure muito mais do que por estar escrito na Bíblia. E é isso que Emmanuel nos diz. Há pessoas que interpretam esta frase achando que a divulgação do Espiritismo é uma caridade para o Espiritismo. Não. É uma caridade porque nos torna egoístas, a nós que já temos algum conhecimento, que não é todo, se não partilharmos com o outro, para que o outro arranje ferramentas também de encontrar um caminho para uma vida mais serena, mais calma e mais capaz de suportar o sofrimento que a vida traz, porque efetivamente há alturas da vida que toda a gente, numa altura ou noutra, vai ter que lidar com isso. E é nesse sentido que Emmanuel fala aos espíritas, na caridade de divulgar, de partilhar conhecimento, para que não aconteça efetivamente o que aconteceu àqueles dois amigos, Licínio e Mota. Não é? E é com esta última frase então de Emmanuel que vos deixo, com este último pensamento. E pronto, espero que tenham gostado. Muito obrigada. Na página 40.
Vamos orar. Doce Jesus, farol das nossas vidas, amigo da nossa paz, doce Nazareno, que com o seu convite alicia-nos o coração a seguir-te. Ah, Jesus, acolhe-nos nos teus braços, balsamizando nossas lutas, atenuando nossas dores, neste fim de tarde de verão, quando a natureza se transforma, somos convidados a essa transformação interior, envolvidos no apelo sedutor da tua boa nova. Quantos de nós aqui chegamos hoje ou ontem, buscando consolar-nos, buscando a esperança que não encontramos ali ou acolá, buscando a paz de que tanto precisamos. Depois do dia que se foi, conseguimos um tempinho, um curto período de tempo para cuidarmos da nossa vida espiritual. E aqui estamos, Senhor Jesus, magnetizados pela presença dos benfeitores espirituais, enriquecidos pela mensagem que é pão para nossa alma, água para a nossa vida. Dispensa, ó Senhor, através dos teus mensageiros, o alento para os corações que aqui chegaram, rasgados de tanta saudade pelo ser amado que partiu, pelo esposo, pela companheira, pelo filho. Atenua, Senhor, o luto que nos vai na alma. Oramos por aqueles, Senhor, sensibilizados pelos laços de família, com dificuldade de compreender as agruras e as lutas dentro do próprio lar. Oramos, Senhor Jesus, por aqueles que recorrem até o mundo maior, até a enfermagem espiritual, a fim de nos fortalecer para os tratamentos arrastados e infindáveis que muitos buscam na medicina da terra. Um vai e vem nas consultas, nos internamentos, nas cirurgias e tratamentos. Dá-lhe, Senhor, o lenitivo da sua cura espiritual, confortando-os, fortalecendo-os, na certeza de que jamais se encontram a sós. Põe luz e alegria no coração do deprimido, esperança no coração do pessimista, trabalho na vida do ocioso. Doce Jesus, sob a assistência dos amigos da vida maior, permita-nos levar até os nossos lares, a rua onde vivemos, os nossos locais de trabalho, essa paz infinita que nos invade e que é por te conhecer à luz da doutrina dos Espíritos. Abençoa, Senhor Jesus, as mãos abençoadas que aqui nos trouxeram hoje ou um dia lá atrás. Atende
os nossos irmãos desencarnados, nossos anjos de guarda, nossos benfeitores, os guias, os mentores da casa, mas, sobretudo, Senhor, os que seguem desesperados, ignorantes, envolvidos ainda na mágoa ou na revolta. Assim nos despedimos, Senhor, de alma plena, de coração em júbilo, rogando que permaneças conosco neste fim de tarde, na noite que virá, na madrugada, amanhã e sempre. Fica conosco, Senhor Jesus.